Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, nós iremos continuar abordando o conteúdo de ângulos e hoje nós iremos conhecer mais alguns tipos de ângulo. Nós vamos ter os ângulos opostos pelo vértice ou também pode ser chamado de ângulos OPV. Quando é que dois ângulos são opostos pelo vértice? Quando os lados de um forem prolongamentos dos lados do outro e vice-versa. Por exemplo, a gente tem essa figura aqui. Nela nós temos quatro ângulos, né? O ângulo AOB, o ângulo BOC, o ângulo COD e DOA. Quatro ângulos. Se analisarmos e olharmos para o ângulo A e o ângulo B, a gente pode perceber que, se nós prolongarmos os lados do meu ângulo A, a gente vai conseguir gerar que ângulo? Meu ângulo B. E se nós prolongarmos os lados do meu ângulo C, nós iremos conseguir gerar o ângulo D. Então, esses ângulos, nós vamos ter que o ângulo A, ele é oposto ao vértice ao meu ângulo B, e o ângulo C, ele é oposto ao vértice ao meu ângulo D. Então, isso que é ângulos opostos pelo vértice. Uma curiosidade, o meu ângulo A e o meu ângulo D, eles são ângulos adjacentes suplementares. O que seriam esses ângulos adjacentes suplementares? São ângulos que, quando a gente soma, a gente consegue gerar quantos graus? 180. Então, quando eu somar meu ângulo A mais meu ângulo D, vai dar um valor de 180 graus. E, além disso, eles vão possuir um lado em comum. Qual seria esse lado? O lado OB. Por isso que esses dois ângulos são adjacentes suplementares. Uma curiosidade bastante importante sobre os ângulos opostos pelo vértice é o seguinte. Vamos olhar para esse ângulo vermelhozinho e o ângulo azul. Então, o meu ângulo azul eu vou chamar ele de ângulo A e o ângulo vermelho de ângulo B. Então, dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, sempre que eu disser que o ângulo A é oposto ao ângulo B, oposto pelo vértice ao ângulo B, eu estou dizendo que meu ângulo A tem o mesmo valor do ângulo B. Então, sempre vai acontecer isso. Se dois ângulos são OPV, então eles vão ter a mesma medida. Vamos olhar para aqui, para essa figura. A gente tem o nosso ângulo B. Se nós tirarmos o ângulo A de lá de cima, a gente vai conseguir gerar, ó, o ângulo B da mesma medida. Então, aqui é só para provar que o meu ângulo A, ele tem a mesma medida do ângulo B. Então, eu digo que meu A é congruente ao meu ângulo B. Ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São pares de ângulos não adjacentes situados em um mesmo lado da reta transversal T, um na região interna e outro na região externa, as retas R e S. Por exemplo, a gente tem aqui, né, essas duas retas paralelas, R e S, e nós temos uma transversal T, que corta a minha reta R e a minha reta S. E nós temos dois ângulozinhos. Temos também a região externa da reta, que externa é o que? Aquilo que está fora, e a região interna, parte de dentro. Então, nós temos o quê? Dois ângulos. Esses ângulozinhos verde, eles vão ser ângulos correspondentes. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado da minha reta transversal, mas um está na parte de fora e outro está na parte de dentro. Como exemplo disso, nós temos o ângulo 8 e o ângulo 4. Então, eles são ângulos correspondentes. Eles estão do mesmo lado da transversal, mas um está na parte externa e outro está na parte interna. Então, a gente tem aqui o ângulozinho correspondente de vermelho e um de azul. Vamos chamar o vermelho de A, ângulo A, e o azul de ângulo B. Quando R e S forem paralelas, os ângulos correspondentes, eles vão ser congruentes. E o que é que são ângulos congruentes? São ângulos que possuem a mesma medida. Então, o meu ângulo B, ele vai ter a mesma medida do meu ângulo A. Vamos dar continuidade com ângulos alternos.
ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Eles podem ser alternos internos e alternos externos. Como assim? Primeiro vamos entender por que é alterno. Alterno é porque um fica de um lado da reta transversal e o outro vai ficar do outro lado da reta transversal. E como a gente pode ver aqui na figura, a gente tem um ângulo A que está do lado esquerdo da reta T e tem um ângulo B que está do lado direito da reta T. Então, eles sempre estão em lados opostos. E eles são internos porque eles estão nessa região interna entre a reta R e a reta S. E os ângulos eles também podem ser alternos externos. Ou seja, eles vão estar cada um em um lado da reta transversal T, um fica do lado direito e o outro fica do lado esquerdo, e eles vão estar na região externa. Como a gente pode observar aqui na figura, o ângulo P está acima da reta R e o ângulo Q está abaixo da reta S. Então, eles estão na região externa. Por isso que são alternos externos. E os ângulos alternos, eles também têm a seguinte propriedade. Quando eles estão em retas paralelas, esses ângulos eles são congruentes. Se a gente observar que essas duas retas, elas são paralelas. E a gente tem um ângulo em azul e um ângulo em vermelho. Aí, se a gente fizer o seguinte, se a gente pegar esse ângulo que está em azul e tentar colocar em cima do ângulo que está em vermelho, a gente consegue perceber que eles têm exatamente a mesma medida, como a gente pode ver aqui nessa animaçãozinha. Por isso que eles são congruentes, porque tem a mesma medida. E são alternos, porque ficam de um lado e outro do outro. E se a gente chamar um de C e outro de D, a gente vai representar da seguinte forma. Vai dizer que o ângulo C é congruente ao ângulo D. Os ângulos, eles também podem ser colaterais. Eles serão colaterais quando forem pares de ângulos não adjacentes localizados no mesmo lado da reta transversal. E eles também podem ser colaterais internos e colaterais externos. Como a gente pode ver aqui nessa figura, a gente vai ter novamente duas retas sendo cortadas por uma transversal e esses ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, eles vão ser ângulos colaterais, como é o exemplo do ângulo 4 e do ângulo 5. Eles estão do mesmo lado da reta T. E eles vão ser internos porque eles estão na região interna. Eles estão entre a reta R e a reta S. E eles também podem ser colaterais externos. Como a gente pode ver aqui na figura, a gente tem duas retas, a reta R e a reta S também. E a gente tem um ângulo 1 e o ângulo 8. Eles estão do mesmo lado da reta transversal, só que eles estão na região externa. O ângulo 1 está acima da reta R e o ângulo 8 está abaixo da reta S. Por isso que é colateral externo. E os ângulos colaterais, eles também podem ser suplementares. Nesse caso aqui, eles vão ser suplementares, ou seja, se a gente juntar esses dois ângulos, esse que está em azul e esse que está em vermelho, irá formar um ângulo de 180 graus, como a gente pode observar aqui nessa animaçãozinha. Se eu pegar o ângulo vermelho e juntar com o ângulo azul, ele vai formar uma meia-lua, que é um ângulo de 180 graus. Só para vocês conseguirem ver melhor o ângulo de 180 graus, que é a meia-luazinha, como já foi falado. Se eu chamar o ângulo vermelho de E e o ângulo azul de F, a gente pode escrever o seguinte, que E mais F é igual a 180 graus. Por isso que são ângulos colaterais, porque está do mesmo lado da reta transversal, e além disso eles vão ser suplementares, porque a soma desses dois ângulos colaterais vai ser igual a 180 graus. Então, a gente finaliza
a nossa aula de conteúdo por aqui e nos vemos na próxima aula com resoluções de alguns exercícios.